bem-vinda à nossa live Água na Taça e hoje com o tema Por que eu não consigo dar conta de tudo? Seja muito bem-vinda! E se tu tá chegando aqui com a gravação, passa um pouquinho para frente que agora eu vou receber aqui as donas do tempo e em seguida a gente já está começando a nossa live. Seja muito bem-vinda! Vamos que vamos! Boa noite, Tânia! E vamos começando a nossa live hoje, aí dando nossa introdução. Quem ainda não me conhece, sou Jurema Guedes, mentora de mulheres, mentora de produtividade feminina. E a minha missão aqui com vocês é ajudar as mulheres que se sentem sobrecarregadas, exaustas com as suas rotinas diárias, a terem um estilo de vida mais produtivo, que seja alinhado ao seu feminino, para que possam ser mais realizadoras e tenham mais leveza nas suas vidas. Sejam protagonistas, produtivas e prósperas. Sejam bem-vindas! Vamos que vamos! E agora, hoje, nós vamos falar sobre o tema Por que eu não consigo dar conta de tudo? E aí, vamos que vamos! Se está chegando aí, já vai compartilhando com as amigas e vamos fazer esse momento especial aqui para nós, donas do tempo, donas das nossas vidas. E sejam muito bem-vindas. E eu trabalho aqui, gurias, quem está chegando, com mentorias individuais e com os cursos que eu promovo para as mulheres. Quando precisarem também de mim, entrem em contato. E hoje eu também trago sempre conteúdos gratuitos. Hoje nós temos a nossa live aqui, Água na Taça. Trouxe aqui a nossa água para a gente celebrar a vida. Então, quando a gente traz a taça, eu trago aqui a celebração da vida com vocês. E a gente também tem às quartas-feiras de manhã, segundas-feiras de manhã, às 7h37, o nosso Café Donas do Tempo, que a gente já vai retomar semana que vem também, tá? Então já sejam já antemão convidadas também. E a gente, quartas-feiras, 19h37, a nossa live Água na Taça, tá bom? Vamos que vamos. Eu tô aqui compartilhando e se vocês puderem aí também compartilhar, e a gente já vai iniciar o nosso conteúdo super especial. Isso aí, muito bom, que bom ter vocês aqui. A Marina, a Tânia, sejam todas bem-vindas, todas que estão chegando. E aí, a gente vai então trabalhar esse tema, né? Porque a gente sempre ouve muitas mulheres dizendo, ai, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso dar conta de tudo, ou eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Tá? Então, por que a gente traz muito fortemente essa mentalidade de que a gente precisa dar conta de tudo, né? Então, o que eu trago aqui para ti? Até essa pergunta, né? Por que eu não dou conta de tudo? Por que eu não tô conseguindo? Na verdade, a gente sim traz essa responsabilidade muito fortemente para nós, porque a gente traz essa responsabilidade. Então, quantas vezes tu já te pegou assumindo responsabilidades, né? Do que tu entende assim que deveria estar assumindo todas as responsabilidades. E nós temos no nosso dia a dia, como mulheres, nós temos muito o nosso papel também de mãe, de dona de casa, de esposa ou de namorada, estudante, profissional e vários papéis, né? A gente abraça, a gente traz para nosso dia a dia. E aí o que a gente se depara? A gente se depara com várias demandas e aí a gente sim percebe, eu preciso dar conta de tudo isso e tudo ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. E isso faz com que a gente se sobrecarregue, a gente fique exausta, né? Então o que eu trago aqui é esse olhar para a gente começar a aprender a se perceber. Será que realmente, né, a gente precisa e deve dar conta de tudo ao mesmo tempo?
Então essa é a reflexão de hoje. Seja bem-vinda, Lê. Que bom te ver aqui. E aí, o quanto a gente traz essa sobrecarga, essa exaustão para o nosso dia a dia. E aí a gente acaba se cobrando, se culpando de não conseguir dar conta de tudo, né? E esse se cobrar vem de uma produtividade tóxica, uma produtividade tradicional que nos exige fazer mais com menos. Então, quando a gente pensa ali, eu preciso dar conta, eu preciso correr, e aí fica naquela correria, a gente fica no piloto automático, e isso faz com que a gente não se dê conta que a gente está naquela corrida ali exaustiva, né? E não tem noção, às vezes, de que poderia ter outras estratégias e até se perceber mais por que será que eu estou fazendo assim. Então, eu estou aqui trazendo clareza para esse momento, para esse teu momento de vida, para que a gente possa ter realização com mais leveza. Seja bem-vinda, Rê. Alve também, sejam bem-vindos. Então, quando a gente precisa, né, coloca na nossa cabeça, eu preciso dar conta de tudo. O que é isso? A gente às vezes se depara, né, querendo trazer muito mais demandas pra gente ou abraçando muitas demandas que talvez até nem deveriam ser nossas. E a gente acha que é nossa obrigação fazer tudo. A gente traz para nós essa obrigação, a gente traz para nós essa carga muitas vezes, né? E o que será que isso está acontecendo? É que a gente acha até que está agindo, está fazendo muita coisa, mas muitas vezes acaba se percebendo até num piloto automático, fazendo e fazendo muitas coisas e às vezes não aquilo que a gente se propôs para a gente mesma. A gente acaba fazendo até mais para os outros do que para a gente começa a se exigir demais. Por quê? Porque tem essa produtividade que a sociedade tradicional nos traz de vamos lá, vamos que vamos fazer mais com menos, mais em menos tempo. E aí a gente fica naquela exaustão. E isso vem do quê? Que a nossa energia masculina, ela está muito forte ali. Por quê? Porque a energia masculina é a energia de realizar, de fazer, de agir, de controlar. E o controle também está aí. E aí a gente se perde nesse se esmerar demais e não vê possibilidades de ter uma relação de harmonia com isso tudo, de poder equilibrar talvez essa possibilidade de repente sim se permitir ter um momento especial para ti mesma ou harmonizar lá, né, a nossa relação com o realizar e o momento de talvez eu poder dizer não em alguns momentos, em delegar para outras pessoas, em poder perceber que realmente, será que eu estou necessitando fazer tudo isso? Será que isso tudo realmente é responsabilidade minha? E essa exigência que nós nos impomos, muitas vezes ela vem do quê? Ela vem, talvez, não só da sociedade que nos impõe, mas talvez lá de uma vivência em que nós tivemos uma necessidade de trabalhar desde pequena, ou de, de talvez ser muito prestativa com a família. Por quê? Porque de repente tu se viu assim, ou talvez com muitos irmãos menores que tu e tu maior, e aí então tu precisava assim atender a eles junto. Então, várias são as situações que trazem na nossa história, talvez herança, né, de que tu precise realmente hoje dar conta de tudo, tu precise hoje tomar a frente. E isso faz com que aí a gente tenha
a nossa energia masculina mais no topo, mais à frente, e aí a gente não sabe até descansar. A gente não se permite, porque a gente precisa estar mostrando para nós mesmas que a gente realmente está em ação, está executando, está realizando. E isso às vezes a gente se perde, achando que está trabalhando efetivamente em prol do que a gente pensou, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, e às vezes fica lá remoendo em volta, na verdade, daquilo que é mais para atender os outros do que a nós mesmas, né? Seja bem-vinda a Luca, nosso AP. Vamos que vamos. Então, se estão chegando, já vão aí convidando, mandando aí o convite para as amigas, para que a gente venha compartilhar a live e trazer mais mulheres aqui junto com a gente. Então, quando a gente está na energia masculina, a gente está muito mais no mental, muito mais no controle, muito mais na execução, foco no resultado, certo? E para a gente poder, claro que a gente tem, sim, as duas energias e elas precisam estar ao nosso favor. E é isso que a gente trabalha muito fortemente nas minhas mentorias, nos cursos, para que a gente possa trabalhar isso mais de perto. Mas aqui eu já te trago uma consciência de que quando tu te perceber assim, né, tenta nesse momento equilibrar esse dar e receber. Porque quando a gente está muito na energia masculina, a gente não se permite receber, a gente não se permite receber ajuda, a gente não se permite, né, receber um apoio, a gente não se permite, às vezes, o compartilhar das atividades, a gente não se permite, a gente às vezes centraliza muito as ações, querendo, dizendo assim, não, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu faço tudo. Por quê? Porque às vezes tu não confia no que o outro vai fazer, porque tu acha que de repente tu sabe melhor, tu vai fazer melhor, né? Ou vai fazer mais bem feito, ou talvez vai fazer mais rápido, enfim. E isso faz com que tu acabe pegando coisas demais para ti mesma, certo? E aí eu te trago aqui então um ponto. Desconstruir a ideia de que tu precisa dar conta de tudo. Desconstruir essa ideia, porque a gente traz muito fortemente, eu preciso dar conta de tudo. E essa ideia faz com que tu te puxe muito mais do que tu precisaria, certo? E aí tu traz essa visão da produtividade tóxica para tua vida. Aí tu acaba até no final de semana, em vez de tu descansar realmente, quando chega lá no domingo, de repente, tu se viu mais cansada ainda do que tu tava. Por quê? Porque tu não te permitiu um momento de realmente prazer para ti mesma, né? Fica naquela correria incessante. E o que é isso? É a necessidade de a gente ter que desconstruir essa ideia. Porque eu trouxe aqui o tema, né? Por que eu não consigo dar conta de tudo? E aí, então, agora eu te convido a começar a olhar para o teu lado feminino, para o teu feminino, e trazer esse resgate do feminino, e a poder acolher, sim, essa percepção de que quando a gente está muito na execução, desenfreada muitas vezes, às vezes não tanto seguindo o nosso plano, às vezes até saindo fora do nosso plano, saindo fora dos nossos objetivos que a gente propôs para a gente mesma e indo mais na impulsividade e esquecendo de que a gente precisa se acolher. Boa noite, Luca. Boa noite, Márcia. Sejam bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês, que vocês estão aí juntas. Então, a gente muitas vezes também age como aquele arquétipo que eu trago da mulher polvo, que a gente diz, né? A mulher que quer fazer aquilo como a multitarefas. A gente se orgulha às vezes de ser multitarefas, mas o que é isso? A gente quer sim abraçar o mundo, né? Quer fazer 1000 coisas.
E isso de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo acaba também te dando uma sobrecarga desnecessária. É claro que a gente pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo quando a gente tem atividades que envolvem mais um mecânico, né? Por exemplo, que tu ouve uma música e vai fazer uma caminhada. Tudo bem. Agora, atividades que exigem a tua concentração, daí tu desfoca, tu fica numa coisa e fica na outra, fica no celular, fica nas 1000 abas do computador. Isso faz com que aí tu te perca, com que tu te perca a tua energia, basicamente, e aí tu não consiga render aquilo que tu gostaria de render, né? A conexão tá caindo, Luca, que pena. Vamos que vamos, não deixa a peteca cair. Vamos juntas. Vamos lá. E aí, então, aí quando a gente fica nesse fluxo, né, de também não se atentar a essas demandas que a gente quer abraçar o mundo, a gente não está priorizando aquilo que realmente faz sentido. A gente começa a fazer 1000 coisas, né? Então eu te trago aqui outro ponto que é prioridade. O que é realmente inegociável para ti e que tu vai dar conta, sim, de fazer esse inegociável. Isso que realmente faz sentido e que vai te trazer mais alinhamento com aquilo que tu quer viver ao longo, né, dos teus dias para realizar os teus sonhos. Então, quando a gente escolhe, quando a gente define as nossas prioridades ali, eu sempre trago, olha, define então no mínimo, no máximo 3 prioridades por dia, porque senão a gente extrapola, a gente superestima o nosso tempo, porque a gente quer fazer 1000 coisas. E aí chega no final do dia, ó, a gente não conseguiu e a gente se frustra por causa disso. Então, e dessas 3 coisas que tu elencou, qual é aquela que vai te fazer chegar ao final do dia e tu sentir que o dia teve resultado, em que tu se sentiu que realmente neste dia tu trouxe o ponto que tu precisava focar e realizou. Então é isso. Começa a perceber e já definir isso e já dá o start no primeiro momento, nas primeiras horas do dia, se tu puder, realmente nesse ponto em que tu estimou como aquilo que era a prioridade. Isso vai te trazer mais leveza para a tua vida e mais realização, essa sensação de motivar, de se sentir mais motivada também a ter mais passos a seguir ao longo do dia. Porque tu viu que aquilo que realmente era importante, tu focou, tu fez, tu concretizou. Dá aquela sensação gostosa, né? De realização. Agora, se tu começa a te superestimar de tempo, superestimar o tempo, colocar 1000 coisas ali, tu vai ver uma lista enorme. Isso tudo vai te dar uma sobrecarga muito grande, né? E aí, então, o quanto, todos nós temos 24 horas, e o quanto tu tá olhando para essas 24 horas e podendo perceber que o que tu pode realmente aproveitar em que tu realize e também tenha um pouco de leveza nesse teu momento do dia. Quais são os períodos em que tu pode dar pausa entre uma atividade e outra, entre um bloco de atividade e outro? Porque às vezes a gente quer fazer e nem parar, e nem respirar, nem sente a respiração. Um ponto muito importante é também tu sentir a tua respiração durante o dia. Olhar na janela, sei lá, dar um stop entre um bloco de atividades e outra, isso vai te dar mais energia. Porque muitas vezes a gente quer tocar, porque a gente não pode parar. E a gente coloca isso na nossa mentalidade, traz isso na nossa mentalidade e a gente se pune por isso. E essa punição até é um momento de não posso descansar. Se eu descansar, como é que eu vou fazer? Né? Eu não vou conseguir render o que eu precisava. Só que aí, chega no final do dia, tu não tá mais aguentando nada, né? Tu
Concordam? E aí vem o dizer não também, né? O quanto a gente fica super esgotada e não consegue dizer não, não sabe dizer não, né? A gente não sabe porque aí a gente vira a agenda dos outros, né? Quando a gente fica nesse fluxo de não saber dizer não, de não saber se priorizar, de ter aquela individualidade que não é egoísmo, é individualidade, né? É o que eu preciso fazer para o meu objetivo ser alcançado no dia de hoje, a prioridade que eu tinha no meu dia. É claro que quando talvez venha a surgir sim imprevistos acontecem, urgências acontecem. Nem tudo, como eu coloquei esses dias ali nos meus stories e coloquei em vídeo também, a gente tem o plano é a nossa bússola, né? Mas não é o destino definitivo, não é a rota definitiva, desculpa. Por quê? Porque a gente precisa sim estar atenta que vai haver intercorrência no meio do caminho. Mas até que ponto eu também aceito e entendo que essa intercorrência veio a fazer parte para algum aprendizado, alguma necessidade daquele dia. E que era sim necessário para o meu aprendizado, para a minha intenção, para o meu movimento, né? A Márcia se identificou. É isso aí, né, Márcia? Quando a gente não quer parar, né? Quando a gente não quer, a gente não consegue, por quê? Porque aí vem aquela cobrança interna e é o quê? De eu preciso dar conta para provar, às vezes, aí vem muitas coisas que vêm atrás disso, para ser reconhecida, para se sentir amada, né? Porque a gente precisa ajudar e agradar os outros, porque talvez algo lá do passado que tem guardado, né, na nossa lente que nós vemos o mundo hoje, é a forma como a gente tratou, como a gente viveu e como a gente trouxe as experiências passadas. E essas experiências que nós tivemos lá quando pequenininha, talvez, elas vêm até hoje de uma forma que nós movimentamos a nossa vida hoje, fazemos escolhas e direcionamos a nossa vida com essa lente, né? E aí a gente às vezes quer ajudar a tudo e a todos. Por quê? Porque a gente precisa ser agradável, ser amorosa, para ser reconhecida, para ser amada, né? E aí talvez isso seja um motivo, ou para não ser rejeitada, né? Enfim, tem várias e várias situações. Isso a gente trabalha mais fortemente dentro das mentorias, dentro dos cursos, que eu trabalho com vocês no curso Mulher 3 vezes Pro, que é o curso Mulher Protagonista, Produtiva e Próspera, e também nas mentorias individuais. Mas aqui a gente já está dando luz a isso, a gente já está trazendo consciência para a gente poder começar a dar passos mais certeiros e a se auto-observar, porque o primeiro ponto, como eu trago para você sempre, é a gente ser a protagonista sábia, sendo a observadora desapegada. O que é isso? É quando eu sei, é quando eu reconheço. Sábia vem de sabedoria, né? Quando eu reconheço, quando eu me observo, quando eu consigo trazer do inconsciente para o consciente, muitas vezes crenças, muitas vezes aqueles diálogos internos que a gente fala para a gente mesma e que a gente começa a entender, se entender mais. E daí começar a trabalhar de forma a mudar a mentalidade, né? A trazer uma mentalidade mais fortalecida, com uma autoconfiança fortalecida, né? E aí, aqui eu trago também outro ponto para vocês sobre planejamento, né? Que ou pode acontecer também quando a gente diz assim, eu preciso dar conta de tudo. Quando tu traz ou tu planeja, né? E aí se de repente tu planeja, tu sobrecarrega teu plano de tantas coisas, ou às vezes tu nem planeja, tu nem escreve nada, né? Com medo de, né, de repente fica com aquela procrastinação. Porque o que acontece?
Quando a gente deixa para depois, a gente nem escreve, a gente procrastina as nossas ações, né? Ou a gente escreve e não faz aquilo que se propôs, né? Por quê? Porque a gente às vezes foge do nosso, né, da ação por algum receio, por algum medo, por alguma insegurança, né? Porque a gente às vezes se propõe a fazer algo, né? Definiu o que queria fazer, mas aí fica lá enrolando, né? Ou que nem eu trouxe esses dias para vocês ali nos meus conteúdos que eu trouxe essa semana. Ou porque a gente quer controlar tanto, que a gente quer que tudo saia muito certinho, e aí aquilo acaba sendo deixado para depois, né? E aí a gente acha que teria que ter feito, fica remoendo, não fez. E aí depois, né, vai deixando, e com isso a gente fica se sentindo frustrada e culpada, né? Então até que ponto tu tá deixando a procrastinação tomar conta de ti, né, e não fazer realmente aquilo que precisaria. Às vezes o dia passa, né, e a gente acabou não fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. Por quê? Porque vem aquela distração ali, tu te distraiu com coisas, talvez no Instagram, ou fazendo outras coisas, arrumando às vezes uma coisa, a gente pensa assim, vou arrumar isso aqui. Mas às vezes aquele arrumar, aquilo ali que tu pensou em arrumar, às vezes não precisava nem arrumar. Era para fugir, talvez, daquilo que tu pensou, daquilo que tu planejou para fazer e não tá fazendo, né? Então, o quanto a gente se pega nisso. Então, é importante a gente começar a se observar. E porque a procrastinação, ela não é a causa, ela é o sintoma, né? Então, de uma causa que vem, talvez de uma insegurança, talvez de um receio, talvez de uma autocobrança lá, talvez de não se sentir boa o suficiente, né? Então, até que ponto hoje tu não está se sentindo boa o suficiente para realizar o que gostaria de realizar, né? Então é isso, que a gente possa refletir mais sobre as nossas ações e se observar. E aí, um outro ponto que eu trago aqui para ti é uma ferramenta prática. Aí, um último ponto. Uma ferramenta prática que tu pode trazer, que eu já trouxe outras vezes aqui, mas se tu não conhece, que é durante o teu dia, anotar aquilo que tu realmente está fazendo. De repente aproveita e faz um acompanhamento. Tu tem já escrito o que tu gostaria de fazer, mas vai marcando se tu fez. E aquilo que tu está fazendo, por exemplo, eu não fiz aquilo que eu me propus, mas o que tu fez então? Escreve aquilo que tu fez. Que aí tu vai ter clareza. Bom, olha só, eu não fiz aquilo que eu me propus ali, mas eu fiz isso, isso e isso. Será que realmente, né, eu não estou dando conta daquilo que eu gostaria de fazer porque eu estou procrastinando, porque eu estou fazendo outras coisas que não são nada a ver, ou eu estou atendendo outras coisas dos outros, né? Ou eu estou fazendo no piloto automático, né? Achando que estou realizando aquilo que deveria e fico lá, né, correndo para todos os lados e não fazendo aquilo que realmente me propus, te desgastando e não tendo a realização que gostaria. Então, fazendo esse resgate e anotando, tu consegue realmente começar a perceber onde é que está o furo, onde é que será que está, onde é que eu estou colocando a minha energia, né? Faz sentido? Então é isso. Esse movimento vai fazer com que tu consiga te perceber melhor, já começar a se observar mais e, aos poucos, alinhando a rota, né? E resgatando já o ponto que eu estava falando no início, observando também muito, né? Esse teu movimento de se está muito só no fazer, e não se permitindo descansar, não se permitindo observar o teu interior, os teus sentimentos. Esse
paralelo, né, entre o agir, entre o realizar e o sentir, a leveza, o descansar, está entre a energia masculina e a energia feminina. Então, quando a gente começa a resgatar a nossa energia feminina e trazer esse equilíbrio entre as duas, né? Tu vai poder, ora, usar muito mais a energia masculina quando tu precisa agir, realizar, colocar em prática, mas ora tu vai trazer à tona, sim, a tua energia feminina do descanso, da harmonia, da leveza, para poder trazer, sim, a realização com a leveza juntas, né? Para que a gente possa, no final do dia, se permitir, ou até durante o dia, fazer pausas. Durante o dia, poder se permitir respirar, né? Durante o dia, poder se permitir olhar para si mesma, se perceber, o seu sentir. Como é que eu estou me sentindo? Quais são as minhas emoções? Como é que eu estou? Será que eu estou indo bem? Estou, né, gostando disso que eu estou fazendo? Ou não, simplesmente só estou fazendo por fazer, né? Certo? Eu estou me sentindo realizada? Tudo isso. Então, esse sentir é o feminino, tá? É o lado emocional, é o feminino. Muitas vezes a gente não quer se permitir sentir, né? Porque a gente acha que vai ser frágil, mas na verdade não é fragilidade. O sentir é tu acolher o teu feminino, né? A força está também e muito no nosso feminino. E a gente abandona o nosso feminino porque a gente só quer ser aquela mulher forte. Só que sim, a gente pode ser forte e feminina. Certo? É isso. Muito bem, muito bem. Então a gente já está finalizando. Sejam bem-vindas que chegaram por último. E quem não pôde aproveitar desde o início, a Jana, a Vivi, a Márcia. A Márcia já estava mais pro meio comigo, né? Sim, então se quem não pôde aproveitar desde o início, depois vai lá, assiste a nossa live desde o início, que a gente falou aqui bastante pontos importantes para refletir, para trazer para o teu dia a dia, para que tu possa se sentir mais fortalecida. Me diz aqui uma palavra de como é que foi para ti esse nosso encontro de hoje e a gente já vai encerrando. Quem puder tirar um print e já colocar nos stories lá, @JuremaGuedes, diz lá a palavra que para ti ficou dessa nossa live da Água na Taça, nossa live Água na Taça, finalizando, né? Vamos finalizando, quem puder daí tirar um print, a gente agradece as participações e não esqueçam que na segunda-feira, às 7h37, a gente vai ter o nosso Café Donas do Tempo, segunda-feira de manhã, tá bom? Então não esqueçam que a gente está juntas de novo aqui, segunda-feira de manhã, 7h37 e quartas-feiras, 19h37, tá? Vamos juntas. E um brinde a todas as mulheres aqui que estiveram presentes, que vão assistir também a live aqui depois gravada. Quem está chegando no finalzinho, nós estamos finalizando, mas eu agradeço a participação de todas. E quem não pôde estar presente, quem não chegou no finalzinho, depois vai lá e assiste que a live está ficando gravada aqui, tá bom? Um beijo grande e até segunda-feira no nosso Café Donas do Tempo, 7h37 da manhã, tá bom? Beijo grande!